Muito obrigado, Rodolfo, Thiago. tá contigo, cara. Pode falar. Valeu, obrigado, Thiago. Bom dia, pessoal. Obrigado, bravos guerreiros, pela presença hoje aqui no nosso momento Ahá. É, Meio de feriado, né? Depois da volta do feriado, todo mundo está mais tranquilo. Bom, capturando aqui o tema de hoje, né? Seguindo a nossa trilha de temas ligados à área de gestão de produtos, né, o Product Owner, que é como garantir que o projeto cumpra seu prazo. Uma temática que eu achei bem bacana e acho que dá para a gente explorar bastante coisa. E pensando aqui em como guiar esse processo, né? Queria falar de alguns modelos que a gente faz para poder tratar desse momento que é a incerteza de você ter uma data de entrega, quais são os impactos que a gente está tendo agora com o trabalho remoto, né? E aí depois a gente fala um pouquinho, né, de algumas estratégias para poder minimizar quais são esses impactos, tá bom? Bom, falando um pouquinho de construção, de cenários de prazo de entrega, eu estava fazendo algumas revisões aqui em alguns momentos que eu já participei desses processos, e aí eu lembrei, não sei se alguém já conhece, depois pode colocar aí no chat, né? O chamado cone da incerteza, né? O cone da incerteza, ele é um modelo bem tradicional, né, que o pessoal utilizava para poder fazer projeção. Ele é muito utilizado, né, era muito utilizado pelo pessoal de gerenciamento de projetos, PMO, para a área de software, né? E ele trabalhava muito bem no momento do conceito de gestão de projetos cascata, né? E eu também já apliquei ele em alguns contextos, me ajudou, e acho que o maior benefício que ele me trouxe nessa aplicação foi acalmar um pouco aquela expectativa grande do pessoal, que geralmente, né, fica no C-level, gerência, de quando é que você pode falar para eles, olha, vou te entregar o projeto em tal data, né? E aí, o Cone da Incerteza, ele nada mais é que uma representação gráfica, né, como vocês podem ver aí, são dois eixos, uma em função do tempo e a outra em função do que a gente chama de variável de incerteza. E aí você pode escolher as escalas, né? Normalmente a gente precisa utilizava uma escala bem baixa, né, para poder dar um pouquinho mais de sensibilidade no processo, e aí ela variava, né, de 0,25 até 4, né, e aí que nem a gente no eixo horizontal, a gente marca as etapas de construção do projeto. Então você vai desde a sua fase de conceito, passando pela aprovação, requerimento, design, até você chegar lá no final, você falando assim, go live, ótimo, perfeito. Na gestão ágil de projetos, a gente pode aplicar também esse cone, né? Eu consigo enxergá-lo trabalhando também nesse contexto, porque na verdade, né, quando a gente começou a falar sobre cone de incerteza, ele ajudava muito o pessoal que trabalhava com cronograma, né? Na verdade, a gente até brincava, né? Chama cronograma, né? Porque não é possível que uma pessoa vá é, fazer todo um planejamento e requisitos, etc., montagem e te falar assim, com certeza eu te entrego isso aqui na data tal, né? E essa questão da gente trabalhar hoje nas abordagens ágeis, ela está permitindo que a gente brinque um pouco também com essa questão do cone da incerteza. Eu até brincando aqui também um pouquinho, né, com o pessoal do mundo ágil, que é aquela questão do startupeiro, né? O cara tem uma visão de produto e ele, pô, vou fazer meu próximo unicórnio, né? E aí, para a gente entender um pouquinho melhor como é que funciona o Cone, né, vamos imaginar que a gente trabalhe em dois momentos distintos, né, dessa visão que a gente está construindo de cumprir prazos de gestão de projetos, né, e pelo menos você possa dar uma visibilidade da sua entrega, né. É, e a gente até tem um ponto, né, que todo mundo pergunta, né, pô, é variação da incerteza? É, variação da incerteza, porque se você não tem nenhum cenário, se alguém falar para mim que é variação da certeza que você tem, tá mentindo, variação de certeza é zero, né? Não é aplicável aqui no nosso contexto, né? Então, para a gente entender, vamos imaginar dois momentos que a gente esteja falando sobre o seu cenário de construção de um cumprimento de prazo, tá? O primeiro momento, você pega lá uma atividade, né,
que o pessoal que fez bastante cronograma deve ter brincado já, né, de atividade 1.1.1.1 ponto infinito, e essa atividade ela teria a duração de um dia de trabalho. E aí, quando você pega no momento do quando da incerteza, onde essa atividade está atrelada, por exemplo, lá na fase conceitual, onde você tem um range que vai de 0,25 até 4, imagina o seguinte: se você falar para mim, ela pode, de fato, na realidade, representar 0,25 do seu dia, ou ela pode se postergar até 4 dias. E aí, pensando em questões probabilísticas, né, você tem uma chance em 16 de acertar, né? Momento 2, que a gente, voltando lá para esse momento aqui, né? Momento 2, quando a gente já estava um pouquinho na fase, por exemplo, na fase de design, a gente já passou por algumas etapas, você vê que ele vai afunilando ali o cone, né? Então, nesse momento do cone, você tem uma outra atividade que você poderia estar projetando ela, e você está trabalhando, e também dura um dia de trabalho. Só que naquele momento você já tem assim uma probabilidade, um fator de erro que é 0,5 e um outro fator que pode ser 2,0, tá? Se você aplicar isso, você vai ver que a gente está bem mais próximo de estar dentro de um range normal que você pode apresentar algum momento de probabilidade de estar perto da realidade daquela execução da tarefa, né? E aí, né, nesse fator que a gente está trabalhando, você já está falando de uma probabilidade em 4 de que você pode estar bem próximo do momento de você ter certeza da atividade. E aí, quando a gente pensa nesses modelos, para você ir já mensurando todo o seu trabalho, todo esse momento de construção de pelo menos uma visão, você hoje, com cenários de times remotos, você está falando aqui que você tem termômetros muito diferentes para a sua realidade. Então, você tem aí o seu time de negócios pegando fogo, os seus stakeholders, seus clientes, todos eles necessitando de suporte. E nesse momento que você está, né, trabalhando remoto, alguns links e alguns vínculos estão ainda sendo refeitos, né? E como é que você reage a tudo isso, né? E aí que vem, né, a proposta da gente falar um pouquinho, né, porque, por exemplo, se você está falando lá do modelo do Cone, você está ali trabalhando com probabilidades, né? Então, por que eu tenho que dar eu posso dizer qualquer coisa para o meu chefe, então, se eu vou errar mesmo? Então, por que eu estou planejando tudo isso, né? Então, na verdade, a gente tem que trabalhar, você como bom agilista, né? Trabalhe sempre com seus valores, né? E acho que vale a pena a gente ressaltar mais uma vez aqui sempre os valores, que nesse contexto, que a sua capacidade de resposta a mudanças, acima de um plano pré-estabelecido, é que vai te guiar nesse momento. Então, e aí eu estava trabalhando um pouquinho nos estudos aqui, né, para a gente poder montar essa apresentação, e me veio à mente aqui uma frase aqui que eu acho que cabe muito bem nesse contexto, né, que é: na preparação para a batalha, eu descobri que planos são inúteis, mas planejamento é indispensável. Quem falou isso foi o Dwight Eisenhower. Ele era general de campo, né? Atuou na Segunda Guerra Mundial, ele é americano, então ele sempre pensou sobre isso, porque assim, planos, por mais que você possa pensar que eles são perfeitos, eles não vão ser perfeitos. O que vale mesmo é você ter um planejamento na sua mão, e planejamento aqui pode ser traduzido como: primeiro, sempre a inspeção, né, no momento de inspeção, e outro é uma estratégia. A estratégia é indispensável. Planos, você não vai conseguir chegar na perfeição deles nunca. Então, acho que vale a pena a gente pensar um pouquinho mais em questão de estratégia, e aí, acho que estratégia, planejamento, etc. Estava até aqui pensando, né, pô, o rei da estratégia. Para mim, o rei da estratégia tá no campo. Futebol, para mim, tem tudo a ver nesse momento aqui. E aí, quando você está entrando em campo para poder justamente trabalhar essa questão de como lidar com os seus prazos, né, você está enfrentando alguns adversários. E aí eu peguei aqui, vamos lá, né? O primeiro dos adversários que você vai enfrentar é o time do Mágicos Futebol Clube. Bom, os mágicos sempre acreditam que alguma coisa vai sair sempre pronta do outro lado em questão de um estalar de dedos.
ou numa mágica, né? Então, você tem que alinhar sempre com eles, que assim, você não tem 11 Pelés em campos, e muito menos um David Copperfield, um mágico, ou seja, sei lá, um Harry Potter, de alguma coisa para você pensar nesse contexto. Você não tem isso, ninguém vai fazer isso. E aí, mágica, para mim, também, né, vamos tentar colocar um pouco mais de contexto aqui, mágica é hora extra. É você lidar com o estresse toda hora do seu time, infelicidade, turnover, times não estáveis, você tem que trocar o time toda hora, baixa moral, porque tipo, todo mundo vai começar a pensar que, puta, eu não consigo entregar, eu não consigo fazer isso. E aí vem os messiânicos, né? Não, a gente tem que trazer fulano de tal vai resolver pra gente. E aí você não consegue lidar com esse panorama de entrega de abordagem, né? De prazos, né? E aí, pensando um pouquinho em estratégia, né, colocamos aqui outro técnico no nosso time, que é o Lean Mindset, que você vai enfrentar o Esporte Clube Desperdício. E aí eles têm uma abordagem bacana que é evitar a estimativa detalhada. Gente, nesse momento não vale a pena, vocês viram lá no Cone, né? Então, estimativa detalhada faz com que você perca tempo nesse momento. Então, foquem no seu Value Stream Map, que é você pode fazer ele mais funcional. Trabalhe com métricas de times, e aí eu recomendo que vocês assistam o webinar da segunda-feira apresentado pela Thaís, foi maravilhoso, tem bastante coisa lá para a gente poder pensar. E sempre que o PO está trabalhando em algum projeto, né, ele está trabalhando em cima de hipóteses. Valide essas hipóteses a todo momento. E essas hipóteses, elas vão estar sempre recheadas de dados, porque se você continuar fazendo iterações curtas, você vai receber sua resposta, você vai receber o valor. E você tem que focar sempre na entrega de valor. E essas entregas de valor que vão te dar, por exemplo, chances de você ter retrospectivas que fazem com que o seu time possa aprender melhor o ambiente que ele está trabalhando. E aí você evitar, por exemplo, todo aquele processo de desperdício de tempo, você focar por exemplo, uma estimativa mais correta, porque é a hora que você vai estar trabalhando com o teu melhor momento para a entrega. Né? Então, foquem nesse processo. E aí, tem mais um time que a gente pode, que eu acho que é o time mais difícil do campeonato, que é o Clube de Regata Pastelaria, tá? O Clube de Regata Pastelaria, ele acha que você pode pedir qualquer coisa em qualquer momento que vai tudo sair. E aí a gente tem que pensar sempre, né, no Agile Mindset. Porque, assim, se você está trabalhando com o conceito de gestão de projetos, você tem aquele triângulo que a gente sempre falava lá na gestão de projetos tradicional, né? Custo, escopo custo, escopos e requerimentos, é isso? Não, agora me fugiu aqui. Mas aquele Prazo. triângulo faz muito sentido. Hã? Prazo. E prazo, desculpa, boa, Thiago. O prazo. Então, se você conseguir fixar orçamento ou prazo, você já resolve esse problema. Porque essas são as suas restrições de verdades. Os requerimentos, eles são flexíveis, por mais que você possa, de repente, tratar milhares de requerimentos, mas você vai ter que sempre fazer uma balança entre o que é o orçamento, né, o que você tem, ou o prazo. Não existe o projeto BBB, né, bom, bonito e barato, né? Então, é que todo mundo brincava nesse contexto. Então, pensem sempre nesse modelo, porque a questão dos requerimentos é ela quem vai te dar esse prazo para que você, pelo menos, você possa ter uma estimativa, um cheiro, alguma coisa, entendeu? E isso também, o seu orçamento vai fazer parte desse processo. Às vezes você não pode deixar de contar com ele. E aí acho que, olhando, né, num cenário bastante macro, hoje eu vejo que as empresas estão ainda brigando muito na questão do orçamento e prazo e não focando no requerimento. E isso que está deixando os times malucos. Então, parece que todo mundo busca, por exemplo, o escopo perfeito e não está dando atenção às outras variáveis. Enfim, esses são os meus 20 cents para o nosso webinar de hoje. E a gente está abrindo hoje agora para perguntas, comentários, etc. Vamos lá, para que a gente Pessoal, mandem suas avançar. perguntas e seus comentários aqui no chat. Nós vamos interagindo com o Rodolfo. Enquanto vocês escrevem, eu anotei várias coisas bastante interessantes aqui, Rodolfo. Eu achei super legal essa questão de trazer o cone da incerteza e mostrar com a variação da incerteza, a variação
da incerteza, né? Como é que a gente vai trabalhar com isso tudo? Agora, você falou uma coisa muito interessante no final, juntando todas essas coisas, que parece todo mundo buscar o escopo perfeito. Você acha que, de alguma forma, as pessoas ainda continuam brincando de se enganar? Continuo, Thiago, porque parece que às vezes o escopo perfeito é aquele garantidor do processo, né? Porque fala assim, não, a gente tem que cercar a realidade. Não, eu tenho os melhores gerentes de produto, eu tenho a melhor informação do mercado. Porém, assim, eles sempre esquecem que a realidade ela é sistêmica e orgânica, né? Ela está sempre mudando. E por mais que você veja, por exemplo, que empresas que investem muito em business intelligence, né? Hoje você já tem data science, predições, modelos de inteligência artificial, você não está capturando tudo, né? Você sempre tem um viés, né? E esse momento é que as pessoas têm que pensar, esqueçam o viés. O viés não pode fazer parte de um planejamento. Legal, muito bem. Eu tô cheio de perguntas aqui. O pessoal não Vamos escreveu lá. nenhuma ainda no chat, mas eu tenho um monte aqui. Esse negócio da incerteza, a gente sabe, eu já fui desenvolvedor, já fui gestor de projetos, desde o tradicional, passando pelo ágil, e também já sentei várias vezes em grandes organizações na cadeira de quem está respondendo à grande pressão exercida pelo C-Level, né? Uhum. E o C-Level é sempre quem bate na gente, tipo, meu, eu quero uma data, você tem que me dar Uhum. o custo, você tem que me dar o escopo e você tem que me dar o prazo. Exatamente. E se você errar, você tem que me dar o seu pescoço, Isso né? aí também. Então, é bem por aí mesmo. Agora, como lidar? Como é que a gente poderia fazer essa comunicação para o C-Level de forma que é impossível ter certeza em relação a alguns prazos, dependendo do momento em que você está no projeto? Uhum. Bom, eu tava pensando nesse contexto, então pensei primeiro, né, na transparência, né? Hoje você tem uma barreira com transparência. Então você percebe que tem muita gente ainda com medo de ser transparente, porque fica aquela coisa assim, nossa, se eu falar para ele que eu não vou entregar, eu posso ser demitido. Eu acho que se você está fazendo dentro da sua empresa um momento de transformação ágil, você tem que estar lidando com essa questão da transparência. E isso é muito nítido hoje no que a gente está passando, né, nos nossos momentos de trabalhar, liga, né, nos seus clientes. Outro ponto que eu considero para o C-Level que pode ajudar é a questão do próprio engajamento, né? Eles estão no momento que a gente precisa engajar eles de outra forma. Então, outra forma, eu vejo, por exemplo, várias abordagens, né? Então, você tem desde o C-Level participando da concepção, ele sendo um ponto de focal de informações. Então, tudo isso tem que ser rompido, porque aquela estrutura hierárquica só vai fazer com que isso se perpetue, né? E aí, hoje a gente está falando de Management 3.0, né? Então você tem que quebrar essas barreiras. A questão da horizontalidade, então você trabalhar com time cross, e isso tudo fica muito evidente para que você não tenha esse tipo de pressão. Porque, na verdade, o que gera esse tipo de mentalidade é aquele momento do manda quem pode, obedece quem tem juízo e o microcontrole, né? Então, tem que romper essa barreira. Para mim, tem que ficar muito claro que você tem que romper essa barreira do engajamento com eles e a transparência. São dois fatores, para mim, primordiais que podem resolver essa questão. Legal. Eu entendo sempre essa questão do pessoal do C-Level, né? Porque eles também são obrigados a responder às vezes para o investidor e tudo mais. Você precisa passar de alguma forma um norte, um direcionamento para quem está Uhum, colocando dinheiro na mesa, né? E aí eu vou fazer um contraponto aqui com o pessoal do Lean, né? Que tá. eu já peguei um pessoal de Lean bem radical, bem xiita mesmo,
aonde ele vai bem naquela linha de, cara, se eu vou errar o prazo, por que que eu vou te dar um, né? Manda o Uhum. que você me pediu aí e na hora que eu entregar, tá entregue. Esse é o prazo, né? Você vai descobrir quando... E isso é muito ruim também para o C-Level que está lá Sim, na angústia, né? Que ele tem que responder para quem está, para o board executivo, para a presidência, para o investidor. Ele tem que dar um retorno para esse nível que está acima dele, alguma direção. E ele não pode simplesmente falar assim, me dá dinheiro, me dá aqui isso. 3 milhões de reais e em algum momento eu vou te entregar algum resultado. Mas que resultado que você vai entregar, né? Quando vai? Pois é. Tem o movimento do no estimate, né? Então a galera Pois às vezes vai com a é, camiseta do no estimate na empresa. exatamente. E aí, como fazer esse contraponto com o pessoal do Lean, que, puxa, não vou te dar prazo, cara, não vou te informar nada, e quando tiver pronto, tá pronto, e ao mesmo tempo corresponder com a ansiedade do C-Level. Pois é, eu acho que eles têm também um ponto fraco, né? Então, por exemplo, imagina o seguinte, imagina se a gente pudesse, então, trabalhar com eles, pegando justamente o que a gente chama dos calcanhares de Aquiles dele. Então, beleza, então você vai me mostrar que você não está tendo desperdício na sua cadeia de produção. Eu quero que você, por exemplo, me aponte aí quantas horas vocês utilizaram, né, para poder fazer esse planejamento mínimo, ou então minha entrega. Eu quero que vocês deixem, por exemplo, à vista ou ir transparente onde é que vocês estão nesse momento, quem é que está fazendo o quê, se não está tendo pilhas de estoque de demandas, porque fica muito evidente às vezes, né, que você está num gargalo e aí o cara fala assim, não tem problema, joga aí que a gente vai fazendo. E aí, cadê a sua vazão? Então vamos tentar pegar eles pelo calcanhar de Aquiles dele também, porque assim, todo esse processo do Kanban, né, e os chiitas, o no estimates é um pouco utópico, né, nesses contextos. E aí esse calcanhar de Aquiles deles, que é justamente métricas, né? Por exemplo, pensar aqui no lead time. Então, se, por exemplo, um C-level, vendo que tá lá, que o projeto lá de repente está parado, porque tem um gargalo que você não consegue superar, que faz 40 dias está parado, gente, alguma coisa está errada. Então, você pode tentar ir exigindo que pelo menos esses pontos estejam mapeados, né? E aí você consegue dar uma acalmada nos responsos do projeto. Acho que eles também têm, acho que até os próprios calcanhares de Aquiles, que eles também gostam de trabalhar, mas aí quando pensado numa visão de C-level, eles vão ser o indicador, o norte para esses caras poderem cobrar alguma coisa, né? Perfeito, legal. A Angélica mandou uma pergunta aqui, olha, o PO, Uhum. ele mudou a visão do seu produto, inclusive pensando em abordagens mais ordenada do que priorizada, como você indicou em um outro webinar. No momento atual, em que a estratégia mudou e o novo normal influencia as decisões do que vamos focar para o produto, como o PO pode tranquilizar não somente o C-Level, mas o pessoal da governança e até os times envolvidos com um roadmap mais claro do produto, até para dar visibilidade de quando ele precisa para garantir essa Ah, entrega, boa, né? E por onde Angélica. É começar. uma boa pergunta. Acho que poderia ser até um tema depois de um webinar, se a gente continuar aqui, porque assim, quem vai ajudar a fazer esse processo de acalmar e tranquilizar a governança seriam quando a gente começasse a trabalhar com roadmap e aí você entrar no nível de construção das histórias, das features. E ali você começa, por exemplo, a dar, por exemplo, as pontuações de histórias, o tamanho das suas features, então você pode chamá-las daquele todo mundo utiliza, né, de camiseta, né, P, PP, M, e ali você pode começar a trabalhar não só o ordenamento do seu backlog, certo, como você falou, mas também, por exemplo, eu vi alguns times utilizando isso para ser o balizador financeiro. Então, para mim, entregar 25 pontos ou 30 pontos dentro de uma iteração curta, uma sprint, custa tanto. E aí você tem esse processo da governança junto, envolvido, para você mostrar que, pô, estou gastando e está sendo entregue, e aí você dá visibilidade. Porque dentro daquele roadmap, se você tem um release plan dentro dele, você vai falar assim, ó, eu trabalhei nesse momento, ok, vamos lá, sei lá, chutar 5 histórias. E das 5 histórias eu entreguei 5, então eu posso faturar 5, ok, legal, bacana, eu tô aqui com o meu orçamento em dia. Próxima iteração,
Vamos trabalhar com 7 histórias. Bom, você deu 40 pontos. Putz, só entreguei 20. E aí você começa a perceber, né, que tem bastante coisa para você dar visibilidade nesse contexto de governança. C-level, porque você vai estar falando para eles, pô, não vou pagar aquilo que eu comecei a trabalhar, perdão, aquilo que eu não entreguei, desculpa. E aí você dá essa visibilidade com tranquilidade para todos os times envolvidos e o próprio roadmap, né? O roadmap seria o teu blueprint do processo. Eu acho que dá para começar por esse processo de governança, entrando no detalhe da decomposição um pouco mais, digamos, granularizada do roadmap, e suas features, etc., histórias, até você chegar num modelo que te ajude a ter essa governança. Legal. Eu tenho um outro ponto. Em algum determinado momento você falou sobre os mágicos, né? Uhum, E não tem mágica. E a mágica, eu acho que você foi até tem mágica, mas ela se traduz em horas extras, turnover, uhum, estresse, e até achei muito interessante o ponto do messiânico, né? Agora, você, fazendo um paralelo disso, hoje nós temos um grande turnover em profissionais ágeis, SMs e POs, mas principalmente Agile Coaches e Scrum Masters. Você acredita que essa resistência, e aí olhando para o nível de adoção do ágil no Brasil, que ainda não é uma maturidade muito sim. grande, você acredita que esse fato das empresas ainda não terem adotado de fato o mindset ágil e toda a prática ágil, e aí acabar forçando em alguns momentos o go horse, vamos para cima, precisamos fazer mágica, e isso gerando estresse e horas extras muito grandes e toda a pressão que vem porque o projeto está fora do prazo. Você acha que esse talvez seja um dos grandes motivadores para esse turnover excessivo, que nós temos essa mão de obra especializada, que são os Scrum Masters, os POs e os Agile Coaches? Não, perfeito, Thiago, sua colocação, porque você fica naquele momento em que você avalia o cenário o que eu sei e o que eu consigo entregar versus o que é desejado de mim, né? Então, se eu estou dentro de uma organização e é esperado que eu entregue, por exemplo, uma mínima organização para que eu, como Scrum Master, PO ou Agile Coach, possa gerar valor para aqueles times e para a empresa. E nesse contexto que você falou, ninguém tá te seguindo nada, tá fazendo go horse, tá precisando de mágico, por que eu vou continuar num processo como esse? Né? Por que eu vou continuar numa companhia como essa? Faz sentido? Acaba acontecendo o que sempre aconteceu em outras épocas, né? Das pessoas estarem muito acomodadas e ficarem lá, e para elas assim, não, sempre foi assim que foi feito aqui, eu não posso mudar. E às vezes as pessoas que estão nessa mentalidade de fato ágil, o que elas vão fazer? Elas vão procurar um lugar que faça sentido para elas, né? E aí você começa a processo de turnover, você começa a ver, por exemplo, aí as consultorias começam a oferecer soluções mágicas para isso. Então, de repente, tem uma teoria que aborda, digamos assim, vamos fazer uma teoria de holística que possa, de repente, tratar somente o C-level. Você não está olhando tudo, né? Então, e aí eles começam a vender isso como solução. E as pessoas vão vendo, então eu não sou parte da solução, o SM não é parte da solução, o PO não é parte da solução, é o C-Level que está com problema. Então, tudo isso leva a esse gerenciamento muito ruim de expectativas, né? E aí você tem, né? Aí passando um pouquinho lá no webinar lá da Ana, né? Ela falando, né? Geração da Millennial. Gente, para eles não faz o menor sentido trabalhar num lugar que eles não conseguem entregar nada. Eles começam a se sentir mal, depressão, série de coisas. Então, tudo isso envolve, né, você olhar desse aspecto, de fato, o que você está fazendo e qual que é a sua expectativa dentro dessa empresa. E aí, se você conseguir ter essa visão, aí é uma questão de opção. Ou você fica lá e absorvido, engolido, e num dia talvez você vá embora, por não apresentar resultados, ou parte para um outro desafio, né? Muito, muito bacana a sua colocação, Thiago. Legal, bacana. Cara, grande tema. Eu particularmente fiquei aqui vislumbrado com um monte de coisa que essa temática trouxe, como você desdobrou o assunto. Infelizmente, o nosso tempo acabou. Então, pessoal, muito obrigado pela presença de vocês, muito obrigado pela participação de vocês.
esse vídeo está sendo gravado, compartilhe depois, nós vamos disponibilizar hoje à tarde no nosso website, e aí compartilhe com sua rede de contatos e tudo mais. Nós agradecemos a divulgação. Rodolfo, obrigado, viu, cara? Um ótimo Imagina, dia aí gente, para todo obrigado, mundo. muito bom. Obrigado, valeu, gente.